Pessoal, estamos começando mais um Caipiras Cast e no programa de hoje, nosso episódio de número 29, nós vamos falar sobre educação financeira familiar. Para isso, nós trouxemos uma especialista no assunto. Ela que é formada em administração financeira, é educadora financeira familiar, possui um grupo de projeto online de mentoria, é proprietária da Mesa Aposta Companhia Sertãozinho e colunista do site Tati. Carla Magalhães, seja muito bem-vinda. Deu uma travada aqui. Olá, muito prazer. É um prazer imenso estar aqui. Agradecer primeiro pelo convite, né? Para estar contando a minha história, falando sobre educação financeira familiar. Eu que agradeço o convite. Muito bom a sua presença aqui. É um assunto que a gente gosta muito, né? Sobre educação financeira. Sim. Falar sobre o assunto vai ser um papo muito legal. Lembrando que além da parte financeira, nós vamos falar um pouquinho de empreendedorismo, que a gente sabe que você está nesse meio aí. Isso, a gente quer aprender, né? Também um pouquinho dessa parte sua de empreendedorismo. Estamos também com o nosso time de caipiras, o nosso especialista em finanças, milhas aéreas. Eu vou voltar ao que eu tinha falado lá atrás, que não se ganha dinheiro somente com cartão em milhas aéreas, também sem cartão. Certo, meu parceiro Valdemir? Isso, dá para ganhar dinheiro com milhas aéreas com cartão de crédito e sem cartão de crédito. Perfeito. E logo teremos uma novidade aí. Logo menos teremos uma novidade. Saber mais arrasta para cima. Estamos com o nosso diretor de marketing aí, Matheus Megda. Fala, meu querido. Fala, galera. E aí, hoje mais um episódio aí. Tenho certeza que vai ser um conteúdo sensacional. Coisa boa tá chegando aí. Com certeza. Mais que absoluta. Quero agradecer também ao nosso time que está nos bastidores. Mais uma vez, o cara da sonorização, Léo Rubis. Ferramenta. Aquele cara que leva esse áudio tratado com qualidade até você que está nos ouvindo e nos assistindo. E o nosso técnico produtor, Diogo Machado. Eu fiz questão de escrever porque Diogo Machado para Diogo Carvalho, toda vez você confundia, né? O cara tá comigo aí já não sei quanto tempo e eu fico invertendo os dois. Obrigado, pessoal, que tá aí nos bastidores. Hoje nós temos uma novidade, além dos parceiros que a gente tem no programa, que estão ajudando a gente a crescer, a montar toda essa estrutura. Nós temos esse QR Code que está aqui, mais ou menos. Quem quiser ajudar ao programa, contribuir para que a gente continue levando esse conteúdo, pessoas assim tão boas quanto a Carla. E vocês vão ver que eu não tô elogiando antes de começar, vocês vão ver na hora que ela começar a falar. Olha a resposta. Já chegou daquele jeito então, já. Quem quiser ajudar aí o nosso programa aí, tem esse QR Code aí, mais ou menos. E é só posicionar o celular ali, contribuir com a gente, que a gente será eternamente grato. E agradecer também aos nossos patrocinadores, os nossos parceiros que estão nos apoiando já desde o início aí também. E se eu te disser que hoje é dia de ganhar desconto? Isso mesmo! O Grupo Caipiras, em parceria com a Levante Investimentos, oferece 15% de desconto em qualquer assinatura da maior casa de análise de investimentos do Brasil. Somente para você, seguidor e apreciador do nosso trabalho. Acesse agora o link na descrição e utilize o cupom CAIPIRASOFF15 e aprenda com quem já sabe e é sócia da XP, a maior corretora de investimento do país, e vai te ajudar a investir melhor para o seu futuro. Sem mais delongas, vamos começar o nosso podcast aqui. Vamos entrevistar uma entrevistadora. Você vai ver a responsa que a gente tem aqui também, né? Então, por isso que a gente fica... Bora lá. Primeiramente, Carla, a gente queria saber, quem não te conhece, quem que é a Carla Carvalho? Vamos apresentar aí pro nosso público, pessoal. Eduardo. Eu acho que em partes aí da educação financeira se junta muito com o nosso projeto, mas vamos lá, se apresente aí pra gente conhecer. Quem não me conhece, eu sou a Carla Carvalho Magalhães, sou formada em administração financeira, tenho exatamente 11 anos, foi em 2011. Sou mãe, sou esposa, sou empresária. E há uns 2 anos mais ou menos, né, atrás, eu resolvi me especializar em educação financeira familiar.
através de uma autoavaliação minha mesmo, da minha própria família, que eu vi que eu estava formada desde 2011, mas eu não usava comigo mesma, né? Aquele famoso... Como vocês mexem com investimento, essas coisas, devem ter ouvido muito essa história. Você aprende muito quando você ensina, né? Nossa, demais. E realmente é verdade. Demais. Porque eu só tinha conhecimento, eu só estava colhendo, mas eu não conseguia usar nem comigo mesmo. Não praticava. Quem dirá para outras pessoas, né? Então foi a partir dessa autoavaliação que eu consegui me organizar e vi a dor das pessoas. A carência pela educação financeira familiar no seu lar, né? A estrutura familiar, tudo começa de lá. E foi onde eu resolvi me especializar nisso. Muito, muito legal. Que é um assunto que eu adoro, né, cara? Assim, isso a gente vai falar. E é sempre aquilo que a gente sempre fala aqui, né, para os convidados em geral. Que a pessoa ela sempre toma um ponto de partida quando tem a dor, entendeu? Sim. A dor é sempre o principal motivador para a pessoa mudar. Porque assim, você tá numa situação onde você tá doendo, você tem duas alternativas. Ou conviver com aquela dor, ou então fazer alguma coisa pra sair daquilo, né? Sim. E todos os convidados que a gente traz aqui, talvez seja até repetitivo falar isso todo no começo de episódio, mas todos os convidados que a gente traz aqui, a motivação é sempre a mesma pra tá mudando, né? Isso é fantástico. Uma outra coisa que ela falou, que a gente aprende ensinando, existem duas formas, né? Ou você aprende na dor ou no amor. É verdade. O amor é a pessoa que é apaixonada por aquilo. Por exemplo, desde criança quer ser médico, quer ser dentista ou quer ser um economista. Já tem aquele dom, já tem aquela coisa. Então é um amor que ela sente, ela vai estudar, vai se dedicar. E eu acho que a maioria vai pela dor mesmo, né? Sim. Que de aprender, de sair de buraco, de situação complicada, é pela dor. Porque ela não consegue mais viver. Sim. Tem pessoas, eu identifiquei ao longo desse tempo que existem também um outro tipo de perfil, que é aquela pessoa que se acostuma com a dor. Então, Que é o pior. que é o pior. Por quê? A pessoa, ela tá num limbo que ela não... Pra ela tanto faz. Tá com o nome sujo, tanto faz Sim. se eu pagar um ou outro. Então ela vive Ela nesse não consegue marasmo. enxergar o potencial dela e Perfeito. o fator de crescimento, né? Exatamente. Que ela pode alcançar. Porque ela se acostumou com aquela dor. Então, Exatamente. ela se acomodou com uma dor que pra ela tá tudo certo. Sim. Ou muitas vezes também acontece de a pessoa acreditar que não tem solução para a situação que ela se encontra. Igual, às vezes a pessoa nunca buscou por um profissional igual ela é profissional na área. Se ela pega uma pessoa que talvez acha que a situação dela não tem solução, quando entra um profissional e mostra um caminho, a pessoa começa a ver... tem uma outra visão, tem outra né? visão diferente. É verdade. O que a gente fala muito é... Você não é ninguém sozinho. Não. Então você precisa... primeiro estar disposto a escutar as pessoas certas. Porque... palpitar, tem várias pessoas que vão palpitar É muito fácil, né? E vão até te desmotivar. Às vezes é até por isso que você fica ali, na inércia de estar no mesmo lugar, não crescer. Porque as pessoas na sua volta não fazem você acreditar nisso e você acaba confiando, acreditando que é mesmo, é verdade. Eu não consigo superar aquilo. Mas você sabe o seu potencial. E você às vezes precisa de uma alavancagem. E é um outro, é um terceiro, às vezes, que vai fazer esse papel. Né? E o meio que você tá influencia totalmente. Totalmente, né? Não viver só num grupinho. Eu assisti, eu falei pros meninos. E você fui lá no seu Instagram, fui lá embaixo. A gente assistiu. Olha aí, que bom! Eu peguei um vídeo e falei, eu não quero pegar coisa muito nova, isso. eu quero pegar lá. E aí eu falei pros meninos, ó, escuta o que ela tá falando, que é exatamente o que eu assim, sei lá. A gente comenta sempre sobre isso, né? Eu fico diariamente falando que, primeiro, que a gente é a soma das 5 pessoas que a gente mais convive, não tem jeito. E segundo, que a gente tem que estar, quando a gente está numa mesa, quando a gente está com pessoas, a gente tem que ser a pessoa mais inferior. Sim, senão a gente não aprende, senão a gente não evolui. Isso Comentei mesmo. com eles hoje, galera, nós temos que subir a nossa régua todo tempo. Todo Sim. tempo, a gente tem que ser um pouquinho melhor todos os dias, subir, porque a gente convive, eu quero chegar num lugar, eu quero ser a pessoa que sabe menos mesmo, porque tudo que tiver, eu vou ser uma esponja, eu quero aprender, eu quero estar entendendo. Esse então é o foco. eu vi aquilo lá porque eu fui lá nos antigos mesmo, eu achei muito bacana isso, eu mandei pra ele. Sempre dizer isso mesmo, porque às vezes até por orgulho mesmo, né? A gente quer muito mostrar que nós somos os melhores, que a gente tá... Vaidade, né? Exatamente. E é onde você não consegue evoluir. Exatamente. Você não consegue crescer, você não consegue sair daquele mesmo grupo, porque você... É a vaidade mesmo, né? É tão vaidoso que aquele grupo tá confortável pra você, porque você se acha Você melhor se acha o ali. máximo ali, Lá né? você Sim. é o máximo.
Só que você, perto de outros ali, você não é nada, porque você não evoluiu há tanto tempo no mesmo local, Sim. né? Eu falo, dou muito meu exemplo. Eu trabalhei 10 anos numa mesma empresa, na CLT. Eu sempre tive um espírito muito empreendedor. Eu nunca tive medo de arriscar. Eu tive uma ideia, então amanhã ela já vai estar colocada em prática. Só que eu tive um defeito muito grande, que foi esse: não usar o meu conhecimento a meu favor. Então, eu tinha ideia, eu abri várias empresas, mas eu não tinha uma estrutura de educação financeira voltada para mim. Então, eu abria as minhas empresas sem um caixa, eu abria minhas empresas sem uma reserva de emergência. Então, eu era obrigada a continuar na CLT, porque ali era o meu salário fixo, que eu tinha medo. E se não der certo? Quer dizer que eu não estava acreditando naquele projeto, né? E se não der certo? Então, eu preciso ficar na CLT. Aí, o que eu fazia? Pegava pessoas para gerir o meu sonho, o meu negócio. Então, eu não estava lá fisicamente, eu não tinha um caixa reserva, eu não tinha uma reserva de emergência. Tudo dando errado, né? Então, os projetos eram legais, a minha motivação em fazer aquilo dar certo era legal, eu não tinha medo de ir lá encontrar e assumir e fazer, mas eu não estava ali, eu estava fazendo tudo errado, eu não estava organizada. Então, foi a partir do momento que eu me vi 10 anos estagnada na mesma profissão, com o mesmo salário há 10 anos, sem prospecção de evoluir, de subir de cargo, presa, vivendo o sonho de outra pessoa, porque eu estava numa empresa para fazer o meu chefe evoluir, mas eu estava ali parada. Então, é quando você tem esse boom mesmo de ou você vai mudar ou você vai continuar aqui, né? Então, foi onde eu resolvi colocar todo o meu conhecimento em mim primeiro. Então, eu parei tudo que eu estava fazendo e foquei em mim. Criei uma meta, um planejamento e me dei para mim mesma. Eu tenho 1 ano para pedir a conta dessa empresa e focar nos meus negócios. Mas por que eu não fiz isso até hoje? Porque eu não tinha um caixa reserva, eu não tinha uma reserva de emergência. Eu tenho 1 ano para montar isso. Fiz meus cálculos, o que eu podia cortar, eu cortei. O que era supérfluo, eu cortei. Porque eu tinha uma meta, eu tinha um sonho ali agora, né? Então, quando você está focado, motivado em alguma coisa, as coisas acontecem mais rápidos, né? Então, em 6 meses, eu consegui essa reserva de emergência. Pedi a conta, abri o meu negócio de educação financeira, porque aí estava já tudo redondo. Eu estava conseguindo fazer para mim, vi a diferença na minha casa, na minha família, no meu profissionalismo, e eu conseguia passar isso de uma maneira melhor para as pessoas, porque eu estava vivendo aquilo, né? Então, a partir daí, tudo começou a fluir. Então, as portas começaram a se abrir, as conexões mudaram, porque você saiu daquele círculo ali que você estava parado, né? Então, você conheceu outras pessoas porque você deu a oportunidade, você viu que você conseguia fazer. E aí, a sua motivação é tanto, porque você vai vendo as coisas acontecendo. Teve um dia que eu entrei no meu quarto, fechei a porta, fiquei ali exatamente 8 horas. Eu não saí nem para comer, mas eu saí de lá com o e-book pronto. Então, eu sabia que eu era capaz. Então, quando a gente consegue enxergar isso, aí o céu é o limite. Exatamente. Né? Na verdade, vai ter erros, vai ter tropeços. Vai, isso faz parte. Normal. Isso tem nome, é foco. Isso é foco. É isso que me faltava. Quando você coloca foco, aí vem a determinação, vem a disciplina, transformação de hábitos, e aí as coisas, como você disse, elas acabam até se encurtando, né? Sim. E isso já aconteceu diversas vezes comigo. Então, eu acho muito bacana. É uma história assim, nem começou, mas parece já ser uma história muito bacana, muito linda. Qual o preço de um sonho? Essa pergunta é difícil de ser respondida. Na verdade, impossível, porque sonhos não têm preço, e sim valores. E quando falamos em sonhos, sempre há alguém especialista em permitir, facilitar e realizar o dia mais importante de suas vidas. Fabi Angelotti, cerimonialista. Seu trabalho é proporcionar sensações e experiências únicas, tornando possível o acontecimento do seu grande dia, enquanto você se preocupa em viver seu melhor momento. Fabi Angelotti, cerimonialista, criando lembranças em forma de amor. Isso é verdade. Já nem começou, já apareceu uma história assim legal, porque
A gente já trabalhou em outras empresas, né? E Em várias em empresas. várias. Várias, Em meu várias. Deus. A galera até me zoou aqui, porque... Mas tá bom, não vou entrar nesse... Esse é porque no último Vou entrar episódio... nesse mérito, não, né? No último episódio vocês só me zoaram aqui, sabe? O assunto era sério. Mas... a gente, como tem uma certa experiência, a gente trabalha em tantos lugares e aí vê as pessoas incomodadas, né? Gente, eu tô ganhando pouco. Sei lá, não tá legal, mas não faz nada. Mas não faz nada pra sair Não faz daquilo, nada. né? Você entendeu? Então, Mas só se reclamar, né? é muito... É isso que eu ia falar. Mais fácil é reclamar A gente coloca do que... a culpa nos outros, né? Pelo problema nosso. É como se fosse pra criar uma desculpa pra você não precisar sair da zona de conforto, Sim. né? Tá doendo, mas tá gostoso. Como se fosse assim, entendeu? A zona de conforto é gostoso, né? Então, a galera fica reclamando, mas não faz nada. Por quê? Incomoda. Entendeu? Porque como assim você vai tomar a decisão de sair de uma empresa de 15, 20 anos que você tá lá pra construir seu próprio negócio assim, do nada? Não tem como, entendeu? A mentalidade do pessoal é muito pequena. Só que quando você conquista a sua liberdade, você lembra a sensação que você teve quando você realmente saiu e começou a focar nas suas coisas? Não, foi incrível. É melhor sensação. Eu melhor criei sensação que poder. Parecia que eu podia tudo. E primeiro que as pessoas, tem Verdade. pessoas com grandes potenciais que elas se auto-sabotam, né? Pessoas com grandes potenciais e ficam debaixo de empresas, Sim. sendo que fora delas, elas poderia crescer exponencialmente. O Eduardo está com nós aqui, é uma prova viva disso. O Eduardo a gente trabalhou junto na mesma empresa por alguns tempos, né? Sim. E ele basicamente era uma referência lá dentro. Pelo menos para mim era referência. Só que lá dentro ele chegou num ponto que não tinha para onde crescer mais, né? E ele decidiu sair de lá, mesmo com seus projetos que ele já tinha. Mas ele poderia muito bem, eu poderia ficar aqui ouvindo o que o patrão fala, eu aceitando ou não aceitando, a ordem dele que vai prevalecer, eu poderia me menosprezar e ficar aqui. Mas não, ele tomou decisão. Não, a partir de tal mês eu vou sair. Tomou decisão e saiu. Tudo são escolhas, né? E aí você escolhe se você quer ficar ali pra sempre. Ou ficar autossabotando, né? Exatamente. Vivendo o sonho de outra pessoa. É muito forte essa exatamente. frase. Lembrando que não há problema nenhum em quem Verdade. opta em ser CLT. Com certeza. Tem pessoas que o perfil é totalmente de... Exatamente. Eu prefiro receber ordem. Eu prefiro chegar no meu ambiente de trabalho e saber o que eu tenho que fazer do começo ao final, onde todo mundo, assim, é isso que tem que fazer, então eu vou fazer. Tem pessoas que têm esse perfil e tem outras que têm o perfil como a gente, né? Eu sempre tive também mentalidade empreendedora. Tanto que eu acho que, assim, é um pouco semelhante o que você passou com o que eu passei. Eu me formei em 2007 em administração. Só que de lá ao longo do tempo eu imaginava que eu tinha que estudar mais, eu tinha que trabalhar mais para mostrar dentro da empresa que eu trabalhava que aí era como eu ia crescer, ser coordenador, gerente e assim vai. Só que eu percebi em algum momento que não era essa a solução, né? Então o que eu fiz? Eu também tentei outras empresas, igual você falou, eu tinha motivação. Você sai da faculdade, você fala assim, cara, eu acho que eu sei tudo agora e eu vou abrir a minha empresa. Eu fui abrir uma pizzaria. Deu tudo errado em 6 meses. Por quê? Porque eu não sabia fazer a gestão financeira. Era exatamente para isso. Eu misturava o dinheiro da pizzaria com o meu pessoal. Então, era totalmente desorganizado, entendeu? E naquela época até foi um fator assim que me desmotivou. Falei, cara, eu não sirvo para isso. Voltei, assim, falei, eu vou focar na empresa mesmo, que aqui é o melhor caminho. Mas ali dentro, assim, o meu interior falou, né? isso não é para mim. Isso não é para mim. Então eu acho que o que você falou é verdade. A gente vive o sonho dos outros se a gente decide se estagnar e ficar ali. Isso. Se a gente não cria engajamento para querer algo mais, saber que você pode crescer. Porque assim, hoje a gente é sócio aqui dentro do grupo e todo mundo tem a sua perspectiva, o seu sonho, os seus objetivos, e a gente está com o objetivo de quê? De crescer junto, de evoluir junto. Porque tudo isso que a gente está construindo é nosso, entendeu? Sim. Então é diferente de quando você está dentro de uma empresa. Você está fazendo tudo isso, só que aquilo não é teu. Aquilo é de outra pessoa. A sua motivação não é a mesma, né? Exatamente. Mas a gente ainda nem começou, era só a apresentação da Você Carla. viu, já rendeu um assunto Vocês viram, galera? fantástico. Bom, vamos partir um pouquinho então para a pauta aqui, né? Para a Carla explicar um pouquinho do trabalho dela. A gente vai entrar em alguns assuntos legais aqui que também faz parte do trabalho dela para conhecer mais. Então, o que eu queria saber? Como que é inicialmente
o seu trabalho de educação financeira familiar e como funciona a parte da mentoria, se tem uma relação entre as duas, como que funciona? Explica pra gente aí, até pra poder fazer um jabá pra você aí, que a gente já vai isso te é indicar. Bom, né? Isso é bom, né? Então, a educação financeira familiar, ela é focada mesmo na organização. A gente estava até conversando aqui antes, não é específica em investimentos. Eu não vou falar sobre ação, eu não vou falar sobre ativos em específico, mas eu vou ensinar o caminho. Porque Sim, não tem como perfeito. eu falar sobre uma organização financeira sem falar que a pessoa precisa ter uma reserva de emergência, sem que ela precisa pensar no futuro dela e pensar num complemento, uma aposentadoria que a gente não sabe nem se vai existir, a aposentadoria do governo daqui a uns anos. Então, né? Tá mais pra lá do que pra cá. Eu tenho certeza. Olha lá. Então, a gente tem que estar preparado. É um tema polêmico. Pra mim, o INSS é uma pirâmide financeira legalizada. Pra mim é isso. E depois você pode continuar. Mas acho que eu compartilho, viu? Da mesma opinião. Mas então a gente não tem que estar preparado, né? Então não tem como eu falar para a pessoa se organizar se eu não ensinar esse caminho do investimento. Então, mas a organização financeira, falar sobre dinheiro em casa, você sozinho se organizar é uma coisa. Você vai entender o que eu tô te falando, o que eu vou te passar, e você vai opinar se você quer ir ou não, se você vai ver seus resultados ou não. Mas quando você casa, ou quando você tá na sua família ali com seu pai, com sua mãe, quando você não tem o seu lar, tem outras pessoas, você compartilha com outras pessoas, você é obrigado a conversar, a falar sobre dinheiro, e dinheiro gera briga. Né? Não tem como. A escassez principalmente, né? É o principal, né? É o principal. Então, falar sobre organização financeira familiar, ela tem um intuito não só da pessoa se organizar, mas ela unir a família. Ela saber... então, vai um pouco mais além até do que a finança, né? Então, eu digo que, assim, que eu quis me especializar em educação financeira familiar como estrutura mesmo. Legal. Porque as famílias estão se acabando. Agora, na pandemia, eu vi até um número aí em 2021, que foi... Começou a pandemia em 2020, né? Foi em março, aqui no Brasil, março de 2020. Março de 2020. Eu acho que o primeiro ano ainda foi um pouco mais leve disso de família, de intrigas, eu falo. Porque as pessoas estavam numa carga, uma correria de vida com o emprego, não existia home office, né, praticamente. Desacelerou, né? Então deu uma desacelerada, como se fosse umas férias. O governo liberou emergencial, tava todo mundo feliz, com dinheirinho. Live no final de semana. Tudo ótimo, né? Tudo gastando ótimo. tudo com churrasco, dinheiro do governo, tá uma beleza. Chegou 2020, cortou. Perfeito. Então, 2021. Chegou 2021, teve o corte, as pessoas já estavam um ano ali junto, não estava a começar a se aturar mesmo, a conhecer 24 horas ali. Então, começou as brigas por conta do dinheiro, que estava faltando, a escassez, ou a falta de organização, as prioridades no que está sendo gasto. Começou a falta de comunicação entre a família. Então foi onde as pessoas necessitavam disso. Então elas necessitam hoje também, acho que a educação financeira ela teria que vir de berço. Eu briguei muito, né? Em escolas. Eu tenho uma equipe que estavam tomando conta aqui comigo, que a gente montou uma palestra. Teve que ter uma parada por conta da pandemia, porque não dava para reunir a galera. Mas eu espero que agora, no final de 2021, ela volte aí os projetos de novo. Mas exatamente para as crianças, focado, porque você tem que começar de lá, né? Sim. Então, educação financeira. Só que antes disso, você precisa saber falar. As famílias, os pais têm que saber conversar sobre dinheiro com seus filhos, dando exemplo. Então, a educação financeira familiar e até a mesa posta, que a gente vai falar depois um pouquinho da empresa, surgiu por conta da educação financeira, porque é um momento que você precisa procurar um momento na sua casa, na sua família, para você falar sobre isso. E você não vai chegar falando na hora do momento da conta, de pagar, porque vai gerar briga. Você vai falar no momento de descontração. Vamos falar sobre metas primeiro? Vamos falar sobre sonhos? Onde você quer ir? Qual é a viagem que a gente quer fazer? As crianças. Vamos para Disney. Então, Disney, essa é a meta. Mas o que a gente precisa para ir para Disney? Precisa de um valor X. Só que hoje eu não tenho esse valor. Como que a gente vai alcançar esse valor? A gente pode fazer uns cortes, não pode? O que a gente está gastando além?
Vamos ver? Ah, aqui, ó, legal, isso daqui a gente pode cortar para sobrar essa parcela e a gente guardar para poder ir para Disney. Mesmo assim, vai demorar demais. Então, vamos fazer uma renda extra? O que a gente sabe fazer aqui que a gente consegue? Vamos partir pro digital se eu não tenho tempo? Então, ter essa comunicação. Só que você tem que começar a falar no legal primeiro. Sim. Não chegar já xingando. Você mostra um benefício Isso. e vem trabalhando com as possibilidades para mostrar e criar como o engajamento de todo ali, mundo. né? Você Queria precisa ter uma o meta, um envolvimento foco. de cada um. Exatamente. Bacana, muito bacana. Eu acho muito bacana o que ela falou na questão de pegar tudo e reunir isso aí, porque igual ela citou aí renda extra. A gente sabe que o brasileiro ele tem esse hábito de fazer renda extra, né? Pessoa que trabalha, no final de semana faz um bico. Mas o que a gente vê, na maioria dos casos, as pessoas que ganham essa renda extra gastar juntamente com o salário e não fazer jus com essa renda extra no final do ano. Não, eu tenho X valor, eu consigo fazer uma viagem. Tem pessoas que talvez faz renda extra e outra pessoa que não faz, no final de ano tá a mesma coisa para ambos. Sim. Porque aquela pessoa que fez a renda extra, ela não soube usar de maneira com que aquela renda extra fizesse uma grande diferença para ela no final do ano, né? E quando você já leva isso para o planejamento, quando essa renda extra já entra junto com o planejamento, ela já tem um direcionamento para onde ir, né? Para ir, exatamente, né? É o tal do que a gente sempre fala, não é quanto você ganha, né? Quanto você gasta. Exatamente. Então, não adianta você ganhar um monte se você não sabe aonde investir, aonde colocar, para que ela vai servir. Então, você precisa se organizar, né? Tudo é organização. E aí é legal, porque a gente estava até conversando antes de começar o episódio, falando sobre o negócio dela, né? Que você já começou o negócio já pensando no digital, né? A sua estratégia foi assim. E esse pensar em renda extra, quando você pensa, cara, todo tipo de serviço que você pode oferecer dentro de uma plataforma digital, dentro da esfera digital, é um serviço que, assim, é uma ótima fonte de renda extra. Por quê? A partir do momento que ele está devidamente automatizado, tudo certinho, as estratégias todas corretas, ele trabalha para você. Sim. Entendeu? Não é uma renda extra que você precisa parar para fazer essa renda extra. Não, você vai lá, automatizou, deixou rodando bonitinho, você pode sair para fazer outras coisas. Exatamente. Entendeu? E é um leque enorme, né? O marketing Muito. digital. Mas Escala, muito né? É uma escala muito grande. Eu até comentei do e-book, né? Que eu fiz em 8 horas. Ele tá lá. Ontem mesmo caiu. Acho que 2 pessoas compraram. Tem 2 anos isso. Então, do nada, Eu aparece vi lá. Também tá no Hotmart. Né? Caiu, comprou. Falei, não, eu não tô fazendo esforço pra lá. Renda Eu tive passiva, esforço. né? Exatamente. Então, eu tive o esforço de fazer ele ali aquela vez. Mas normal. chega, acabou. Sim. Então, ele vai caindo. Então, o digital, a maioria, é isso, né? É você fazer produtos. Se você não tem tempo, é isso que eu sempre falo, pessoal. Você tem uma comunicação legal, tem algo para explicar? Cria aula, faz lives, promove algum curso, coloca numa plataforma. Você não precisa ter um tempo hoje cabível para isso, né? Hoje nós temos outras possibilidades. Estou falando da loja que eu transformei em online, justamente por conta disso. Na verdade, antes de começar, de montar a loja foi criada, só para voltar um pouquinho, para não atrapalhar aqui o assunto. Tranquilo. Imagina. Como a gente está falando de organização financeira, por ver essa dificuldade nas famílias em falar, não era nem de se organizar, porque eles sabiam tudo. Eu já tinha passado para os meus alunos, tinha que fazer a tabelinha, o que entra, o que sai. As pessoas sabem o que está fazendo errado. Só que elas não conseguem se unir para colocar isso em prática. Então, a minha dificuldade era fazer com que todos da família tivessem a mesma mentalidade. Só que para eles terem a mesma mentalidade, eles precisavam estar em comunhão, em união, falando a mesma linguagem. E para isso eles precisavam se comunicar dentro de casa. E uma das maneiras, a principal, eu acho, é a mesa posta. Porque na mesa é o único momento que você tem para olhar no olho de cada pessoa e tá igual. Você tá na mesma direção do seu filho, você consegue ali. Nem só 10 minutinhos. Então, é 10 minutinhos que você vai estar ali agradecendo por aquela mesa linda, graças a Deus, tô aqui com a minha comida, com o meu alimento, com a minha família. E aí, como foi seu dia? Então, 10 minutinhos disso, você já muda o seu dia, a sua semana, o seu contato com a sua família. E você tendo contato com a sua família, você consegue conversar melhor sobre qualquer assunto. Claro. Né? Então, a mesa posta, ela surgiu para poder unir as famílias e poder ter o foco principal, né? Se organizar.
Então, eu montei a loja. Depois da loja, eu vi que o meu intuito era digital, desde o início, para mim poder atingir mais pessoas. Mas antes de eu focar, exatamente, mas antes de eu focar na quantidade, eu precisava focar na qualidade. Né? Eu precisava mostrar para as pessoas o que era educação financeira familiar, por que eles precisavam de educação familiar, o que era a mesa aposta e por que precisava tornar a mesa aposta um hábito no seu lar. Então, você já une um produto, porque já é um produto a mais, para mim, é bom em questão financeira. Eu quero vender o meu produto, então eu vou criar um produto que tem escala, mas eu quero vender um produto que faça sentido para as pessoas. Então, eu vou unir o que eu acho, qual é o meu propósito de vida. Está muito na moda nessa palavra propósito, mas eu acho que o propósito, ele só é realmente o propósito quando ele serve a outro. Sim, né? sim. Se eu estiver me beneficiando apenas, não é um propósito, com toda certeza. Gerar valor, né? A Exatamente. gente tá usando bastante essa palavra. Estou estudando muito, é gerar valor, assim, para o cliente, porque o valor que você dá para o cliente, o resultado que ele gera, consequentemente volta para você. Exatamente. Entendeu? Naturalmente volta. Exatamente, é isso mesmo. Que projeto bacana esse, a gente vai falar mais pra frente aí. Mas já que a gente falou, você falou aí das famílias, de endividamento, eu peguei um dado aqui, até foi da CNN Brasil, que foi publicado agora em janeiro, fechamento de 2021, falando realmente, justamente do endividamento das famílias brasileiras, que bateu recorde. Então, é basicamente o que você falou. Veio a pandemia, o pessoal juntou, pegou a grana, gastou, não sabia se organizar. 2021 piorou, porque houve cortes, não sabia o que fazer, conflito, briga. Esse endividamento aumentou, fechou o ano com a média de 70,9% da população brasileira estava endividada entre as famílias. Isso comparado com 2020, né? E baseado nessa informação, como que você faz para ajudar as pessoas assim, se bem que você já deu uma boa aula aí desse caminho, né? De como lidar com essas dificuldades dentro do orçamento, porque tá escrito na minha pauta, mas você acabou de dizer, o dinheiro realmente é um dos maiores causadores de briga dentro da família, né? Falar sobre dinheiro às vezes não é que não é fácil, é fácil se você torna fácil. Você deu um exemplo muito bacana, mas tem pessoas que não falam assim, dinheiro não se discute aqui dentro de casa, o meu filho não pode saber quanto que eu ganho. Que é absurdo isso. Que é um absurdo, exatamente. Então, eu acho que o compartilhamento, troca de informação, você gera não só a comunicação, mas o engajamento de todos por um objetivo. Seja se você esteja ruim, seja se você esteja bem. Então, baseado nessa informação, esse seu trabalho aí, conta um pouquinho como que você foca nisso, né? Para tentar mostrar, né, que o endividamento, ele a pessoa consegue sair disso. Primeiro, mas você deve ter algumas estratégias para isso. Né? Primeiro, a família inteira, ela tem que ter conhecimento do real valor, o real situação financeira da família. Isso é independente se onde é criança, se é a esposa. Tem esposas que não têm noção de quanto o marido ganha. Isso é absurdo. Né? Eu tenho alunas que hoje mudou, graças a Deus, mas que por ser dona de casa, mas saber organizar muito bem, porque a vida inteira foi o quê? Ela que faz mercado, então ela sabe quanto gasta de mercado. Ela que busca e leva a criança e aquilo tudo de escola, então ela sabe quanto ela gasta de gasolina. Ela que tinha... Agora tá mais fácil por causa dos bancos digitais, mas ela que pegava fila na caixa para poder pagar boleto. Então, o marido, ele trabalha, gerava renda, mas ela era a base de casa para poder tomar conta dessas outras partes. E ela sabia muito mais a organização financeira da família do que o marido. Então, tem pessoas que eles são geradores do dinheiro e tem outras que têm mais facilidade para organização. Então, não é quanto ganha, quem é que ganha mais, ou sou eu que trabalho e você não. Não é sobre isso. Família não é isso. Eu falo muito que dinheiro, ele não foi feito para dividir. Isso gera muita polêmica quando eu falo isso. Porque a maioria dos casais, principalmente os mais novos,
Você paga a luz, eu pago a água. Você paga isso, você paga aquilo. E para mim, dinheiro não foi feito para dividir, ele foi feito para multiplicar. Perfeito. Então, quando você faz essa divisão, você não está nem focando no crescimento da sua família e nem no seu próprio. É um exemplo, os investimentos. Quanto mais dinheiro gera. A gente trabalha com juros compostos. Então, quanto mais dinheiro você faz, mais dinheiro você tem, mais dinheiro você faz. E a família é a mesma coisa. Então, por que ter um caixa 2? Né? Eu brinco muito, falei assim, quem tá com caixa 2 aqui? Quem tá escondendo dinheiro para ir no salão, para jogar bola, tomar cerveja? Não precisa disso. O outro tem que entender que você tem as suas necessidades e que hoje eu vou trabalhar pela sua necessidade, pelo seu sonho. Só que amanhã é a minha vez. Perfeito. Então o casal ele tem que saber disso. E eles têm que trabalhar junto. Não é nem você ter uma conta no banco para todo mundo, não é isso. Mas é você saber que hoje eu tenho uma conta. Independente de onde sai esse dinheiro, essa conta vai ser paga. O que sobrar, independente de qual salário, ele vai ser para o investimento. Você tem uma única planilha na sua casa. Então é trabalhar junto. Ô Carla, mas essa organização financeira, por exemplo, você deu um exemplo aí de casais mais novos, que geralmente a conta de água é sua, a energia é minha. Isso daí é até algo que já é pregado de forma cultural, né? A gente repete muito essa tecla aqui também, entendeu? Mas eu acho que isso daí vem muito que a galera já cresce sabendo que quando casar, quando namorar, enfim, vai ser dessa maneira. Ô, Matheus, não é assim. Você não é casado ainda. É muito difícil. Não é assim. Então deixa eu falar um pouquinho que você vai entender. Não tô falando, eu tô falando assim... Não é exatamente assim, você vai entender. Eu entendi exatamente porque eu passei por tudo isso. Eu fui um dos casos que aprendi na dor, né? Então, eu ganhava muito, mas eu gastava muito, era descontrolado. Então, eu só aprendi a lidar com dinheiro depois que eu entendi como, lendo um livro, claro, né? E aí eu aprendi sobre educação financeira. Eu não fui aprender sobre investimento, eu aprendi, caramba, por que eu ganho bem, mas eu não sobra dinheiro para mim e tudo mais. Aí eu aprendi a me educar financeiramente através de um livro. Antes disso, como que era a minha relação com a minha esposa? Então, eu ganho X, tá aqui, só que você paga isso, eu pago aquilo, existia divisão, tá bom? Existia divisão. Pago isso, pago aquilo, e, porque eu vou no salão, tenho que fazer isso e tal. Não, pago o seu dinheiro. Eu tenho que jogar bola, eu pago o meu dinheiro. No meu desenvolvimento sobre educação financeira, eu aprendi muito sobre isso. E hoje, já faz muito tempo, eu desenvolvi a planilha que o nosso orçamento é igual, é junto. A gente tem todas as saídas, as despesas que a gente tem e vai dar um valor X. Quanto que cada um vai contribuir para pagar esse valor X? O salário de um é X, o salário do outro é Y. Soma-se os dois, vê quanto que deu aqui e é assim que é. Então, por exemplo, lá, só para você ter uma ideia, lá tem salão de beleza. Minha esposa, se ela vai no salão de beleza, ela tem lá um valor que ela vai usar para ela. Tem cabeleireiro que eu vou, barbeiro. Um exemplo, bem sucinto aí. Ela quer comprar uma roupa, tá lá, uma parte dela. Lazer, a gente quer sair um final de semana, tá lá, é pros dois. Você entendeu? Mas um ganha mais que o outro, não tem nada a ver. Não importa. Não importa. Você é uma família. Mas antes, Matheus, existia divisão. Eu tô falando por mim porque tudo que ela falou aconteceu comigo. Você entendeu? Amanhã ou depois pode acontecer com você? Pode. Mas já pega o conselho dela. Juntou, faz uma planilha só. Já não vai por esse caminho assim, eu ganho mais ou ganho menos, eu vou pagar isso e você paga. Não, junta tudo. É que essa divisão acaba tornando uma competição. Competição, exatamente. Por quê? Porque minha esposa falava assim, eu vou pagar aí XYZ. Eu falei, não, porque tem que fazer. Não é porque eu gastei no mercado uma conta minha. Não tem problema, é a conta de casa, o dinheiro. Não, você na verdade eu acho que você não entendeu, porque eu não estava falando, não estava concordando com isso. Você estava perguntando se eu acho que isso é uma coisa que é muito cultural, apesar que eu acho errado também, entendeu? Mas é algo que você deve lidar muito com isso e ver que isso é muito comum, porque é algo que é de praxe. A galera já cresce com esse tipo de pensamento, né? Acho que você deve passar muito com isso. Como mulher, eu vejo até uma situação machista em algumas áreas. Isso que eu ia falar, mas pode falar, porque eu tenho até amigos que falam sobre isso. Eu tenho também tenho muitas amigas e amigos. Alguns mudaram a mentalidade, mas tem uns que são resistentes ainda a isso.
mas que a mulher, ela não precisa saber sobre valores. Isso. Né? A mulher é aquela que gasta mais, né? E não tem gênero para quem gasta. Então, assim, nós vivemos uma sociedade machista quanto a isso. Um homem que trabalha e coloca o dinheiro para a mulher organizar. Isso, por mais que ele seja péssimo, coloque o dinheiro em qualquer lugar, não sabe, às vezes não sabe nem as contas, atrasa tudo, mas ele não teria o direito de colocar a mão, uma mulher colocar a mão ali para colocar. Então, ele não confia nem na mulher que ele casou. Então, assim, é muito difícil, né? Você quebrar essas barreiras, às vezes, e isso sim é uma coisa que se leva desde do passado. Eu falo essas coisas do machismo mesmo, do homem querer dominar. E não existe isso. É quem tem mais qualidade para isso. Se na sua casa a sua esposa consegue mexer mais, falar sobre finanças, ela pode organizar. Agora, se ela não, a minha esposa gasta pra caçamba. Ela não pode ficar tomando conta. Então é você. Isso é pior. Então vocês têm que conversar para chegar num consenso. Eu tenho mais facilidade em trabalhar, em criar novas fontes de renda, em outras coisas. Mas na hora dos pagamentos, na hora de organizar qual que é supérfluo, o que é prioridade, eu acho melhor você. Então é humildade primeiro, né? Sim, quando a gente está num casamento, a gente tem que baixar o orgulho um pouquinho, ver quais são as qualidades de cada parceiro e colocar isso em junção. A minha esposa, ela sempre teve uma qualidade muito grande em organização, principalmente na parte financeira. Ela trabalhou 17 anos numa empresa onde ela cuidava disso e tudo mais. Só que eu ia muito na parte ilusória das coisas. Então, eu ganhei, gasta e tal, então eu deixava para ela. E isso gerou muito conflito. E ao longo do tempo, quando eu aprendi e ela percebeu que eu era até melhor para cuidar do que ela. Não que ela não cuidava bem, muito pelo contrário. Muito do que eu faço hoje, eu aprendi com ela. Mas foi isso daí, a humildade. Acho que agora você tá tocando melhor. Vai você que eu vou. Exatamente. Vai você que agora vou focar em outras coisas. Isso mesmo. E aí foi bacana. Só que aí esse ano mesmo eu já falei, eu tô um pouco sobrecarregado, acho que eu vou devolver para você. Porque o ano que vem eu acho que eu quero que você tome conta aí, que eu quero focar em outras coisas. Porque assim, eu sou um pouco até sistemático com isso. Por exemplo, se eu comprar uma bala, eu vou lá e lanço na planilha. Eu abasteci o carro, eu já vou lá e lanço. Então, até para cliente, quando eu dou consultoria, eu falo, vocês têm, mesmo que não gostem, vocês têm que começar a amar fazer isso. Porque a partir do momento que você faz isso, você cria o hábito, a disciplina de não faltar. Porque aí você não tem descontrole. Exatamente. E é uma das partes mais difíceis, né? É a disciplina da pessoa. Sim, um mês vai legal, 2 meses vai legal. E a partir do terceiro? Porque muitas pessoas, quando você fala na palavra planilha, alimentar a planilha. Pô, nada, eu sei quanto que eu ganho. E aí... ferrou tudo, mas eu né? eu dou exemplos, tem aplicativo que dá pra fazer isso. Faz um caderninho. Eu não gosto de mexer no computador, no celular. Faz um caderninho. Eu sou das antigas. Eu montei uma planilha na minha mentoria, tem lá, pessoal, baixar lá, tem um anexo. Mas eu adoro um caderninho, uma caneta. Porque onde eu tô ali. Não, eu adoro planilha. Eu já sou... Meu marido, ele ama o Excel. Eu amo o Excel. Ele ama, faz parte dele. Eu gosto do caderninho. Então, o que eu faço? Eu faço o caderninho, e joga agora só. Você faz essa parte, cada um. Muito bom. Bom, legal. Próximo tema aqui que a gente vai falar é um pouquinho sobre a atualidade aí das taxas brasileiras, vamos dizer assim, né? Taxa Selic, IPCA, e vamos tentar relacionar o momento que a gente está com o momento, digamos assim, que a gente passou no passado e até projetar alguma coisa aí de acordo com o que pode vir a acontecer. Mas não adianta a gente falar, o IPCA, a taxa Selic, tem muitas pessoas que nem sabem ainda o que são essas taxas. Na verdade, né? As siglas para elas não importam. Mas vou até explicar resumidamente, né? Se a Selic está alta, para quem investe, o ilusório é que eu estou ganhando. Se eu estou investindo numa renda fixa, tá legal, porque a Selic está alta. Mas o que acontece, por isso que eu falo que é ilusório, porque no mesmo momento que quem investe está ganhando, porque a Selic está alta, você está investindo numa renda fixa, o poder da inflação... a inflação está alta, então o seu poder de compra é menor. O que você conseguiria comprar quando a inflação estava menor, você não compra hoje.
Então você vai estar ganhando mais na sua renda, só que você vai estar gastando muito mais. Então você já está perdendo, você não está ganhando, na verdade. Imagine para quem não está investindo, que só está perdendo. Exatamente. Então, se a Selic está alta, o crédito é alto, o financiamento. O que é a Selic? É uma taxa de juros que o governo se baseia. Isso. Taxa mãe da nossa economia. Exatamente. Então, se ela está alta, significa a inflação está alta, o governo usa dessa estratégia para tentar baixar a inflação. Então, se ela está alta, o nosso crédito, o nosso juros, ele também vai estar alto. Então, as pessoas vão pararem de comprar um pouco. E aí, parando de comprar, a inflação vai tentar descer, os preços dos produtos. Essa é a lógica, né? A teoria, né? A teoria, né? Porque está cada vez mais alto, está tudo alto. Então, imagine para quem não está investindo. Imagine para quem não tem um controle, uma organização financeira. Perfeito. Né? Então, não é nem questão de taxas mesmo, é de entendimento. Exatamente. Do que pode acontecer. Sim. Baseado nisso, atualmente, no dia que a gente está gravando esse podcast, agora nós estamos em abril de 2022, a taxa Selic está em 11,75. Ela voltou esse ano para a casa dos 2 dígitos, né? Depois de anos e anos aí, bem abaixo. Anos e anos não, né? Mas uns 3 anos aí, ela ficou abaixo com um dígito aí. Essa é uma medida que o governo usa, como você disse, para conter a inflação, né? E a inflação, a gente falou de IPCA. Para quem não sabe, IPCA é o Índice de Preço do Consumidor, Índice de Preço de Consumo. Ixi, já esqueci. Esqueci também. Mas toda vez que você ouvir a palavra IPCA, você tem que relacionado à inflação. A inflação, isso. E quando a gente fala, o IPCA do mês, o IPCA acumulado foi tanto, quer dizer que é a comparação dos últimos 12 meses. E eu peguei um dado aqui, que no mês de março o IPCA nosso, ou seja, a inflação, fechou em 1,62. Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Perfeito. Obrigado. O que o Google não faz hoje? Exatamente. O que acontece? O que a Carla falou agora, só pra vocês entenderem, olha que bacana. Quer dizer que se você tinha R$10 na sua carteira, no começo de março, quando acabou março, esses R$10 não valiam mais R$10. Você entendeu? Sim. Ele desvalorizou 1,62 durante só o mês de março. E esses mesmos R$10, se a gente contar 12 meses para trás, ele desvalorizou 11,30. Você entendeu? Então, como a Carla explicou, às vezes você está falando, nossa, porque é bom para quem está investindo, realmente é bom. Só que o dinheiro está perdendo o valor de compra, né? Então as pessoas acabam não entendendo. Baseado nisso, Carla, assim, como que você vê, qual que é o entendimento das famílias que você procura ajudar, dar essa consultoria e na sua opinião, o que isso pode ajudar ou contribuir para quem não entende, vamos dizer assim, ou nesse momento que a pessoa está ali? Porque eu vejo que esse trabalho que a gente faz, até mesmo do podcast aqui, é um trabalho educacional, você percebe? E conscientização, Sim. né? Você percebe que a gente é mais professor do que consultor? Porque é verdade. Porque você vai explicar, não aprende a sigla, aprende o porquê dela. Isso. Por que ela vai te influenciar na sua vida e tudo mais. Você não vai... Porque se você fosse realmente focar só na consultoria, a pessoa às vezes acabaria não entendendo. A taxa Selic é a taxa mãe da economia. Não, se a pessoa não entende. Mas no que você faz um tem que trabalho explicar a pessoa, mas no que isso vai refletir, né? É um trabalho educacional. E a Carla falou no começo. Educação financeira tinha que vir de berço. Eu concordo plenamente, eu insisto isso há muitos anos. Desde quando eu comecei a sair de situações complicadas financeiramente, eu falei, não, isso aqui eu tinha que ter aprendido lá atrás. Sim. Hoje também, na minha opinião, educação financeira, empreendedorismo, comunicação, são matérias que, para mim, tinha que estar na grade curricular. Exatamente. Você entendeu? Falar em público, né? Aprender a se comunicar, conversar. Tudo isso faz parte. Aprender a montar uma empresa, criar um plano de negócio desde cedo. Sabe? Incentivar as pessoas a gerar mais emprego, mas isso não tem. Sim. Infelizmente. Foi liberado, né, em algumas escolas. Aliás, em alguma escola, não. Acho que agora todas as grades têm que ter, mas não é obrigatório, não é uma matéria que tenha nota, né? A educação financeira. Não vou falar sobre escolas, nada, mas quando saiu essa notícia, eu fiquei extremamente feliz.
Minhas filhas vão estudar sobre educação financeira, que bom. Essa semana, uma das minhas filhas falou assim: hoje eu tenho uma aula de educação financeira. Eu, nossa, que legal. Chegou da escola, o que você aprendeu? Ele está ensinando como a gente faz um empréstimo. Falei, sério? Jura? Sério? Falou, a gente vai comprar um carro. O quê? Eu fiquei. Era melhor deixar sem aula de educação financeira. Educação financeira. É eu fiquei extremamente estressada. Porque assim, que eles, na realidade, eles colocaram a pauta. Governo, não me xinguem, quero tá trabalhando com vocês. Mas, assim, eles incluíram o tema. Mas com que critério? Qual que é o intuito? Porque não é legal ensinar, né? A educação, as pessoas terem... Não, pro governo não. Pro governo não é legal. Acho que não. Então, é legal ensinar, fazer empréstimo. Isso daí vou ganhar. Mas pro meu filho não é legal isso. Porque não é isso que eu ensino. Educação financeira não é isso. Não. Então, assim, eu não sei... falando bem leiga, eu não sei qual é a grade completa até o final do ano. Pode ser que só seja uma introdução. Mas pode ser que sua filha vai sair de lá com carro zero. Com carro zero aí, que a moça de um boleto de 72 meses. De repente vai aprender sobre financiar uma casa. Meu Deus. Tem outras coisas que... Consórcio. Meu Deus. Então, assim, explicar pro pessoal, até um alerta, educação financeira não é isso. Não é você aprender a fazer um empréstimo, não é você ter crédito no mercado. É você saber se organizar para você não precisar fazer isso. Exatamente. Né? Sinceramente, antes de você falar, eu tinha esperança. Com essa questão, por Deus do céu, eu tinha esperança que na grade ia ter educação financeira na escola. Mas eu ainda tenho. Eu espero que seja só uma introdução de qualquer coisa. Né, só. Porque passe disso. Porque a gente sabe que tudo vai de acordo com quem vai repassar essa informação. Sim. E até porque, por exemplo, você se preparou e você tem o conhecimento e você sabe exatamente o que é educação financeira. Aí pega um professor, não desmerecendo a profissão, que o professor tem que seguir uma grade ali. Que às vezes a pessoa nunca estudou educação financeira na vida e vai pegar uma grade ali que foi projetada por lá, sei quem é, para explicar algo ali que talvez não vai fazer sentido dentro do contexto que a população precisa. Né? Agora a gente estava com esperança, aí você vem e fala. Oh, meu Deus. Não, mas vamos ter esperança ainda neles. Esperança. A única coisa que eu acrescento nisso, que você disse, é que minha esposa é professora, né? E ela, hoje não mais, mas ela foi professora por um tempo, da rede das crianças pequenininhas aí. E teve alguns momentos, e ela me contou, minha irmã também que me conta, né? Que os professores, eles não estão preparados para dar aula. Sabe por quê? E não é só do tema educação financeira. É como você disse, você vai pegar um professor, sei lá, talvez de matemática, não sei, para ensinar. Isso, mas às vezes a viu? vida do professor de matemática não é educada financeiramente. Ele não tem especialidade para isso. Especialista nisso. E aí, os professores de hoje, até para dar aula normal, eles não têm a capacidade legal para conduzir uma aula. Às vezes o professor não sabe fazer as contas de matemática, não sabe explicar direito ali o português. E isso não vai longe, porque você percebe porque quando um professor falta, um outro professor que estudou também pode suprir aquele professor. Mesmo sendo outra matéria. Mesmo sendo outra matéria. Por isso já se vê que não faz sentido. Não tem critério. Então, mas esse professor da sua filha aí, ele é um cara formado, uma mulher formada em educação financeira? Professor de matemática. Aí usaram o professor por conta, né? Mais barato, porque já era um professor. Eu acho que muitas escolas, às vezes, é legal você colocar, é legal. Não tem o meu financeiro, ainda não está redondo. Vou colocar alguém, mas então dê um curso para ele, pelo menos para se especializar. É o mínimo, procura né? Procura a gente, procura você. Porque às vezes a culpa também às vezes não é nem do cara. Não entendeu? Porque ele não é especialista, ele está só cumprindo ali recebe o cargo a grade, dele. ele recebe a grade dele lá, o que ele vai Exatamente. Quando a gente fala de critério, o critério que a gente está falando não tem a ver com que... Não, perfeito. Não, o critério que a gente está falando é da base. É formação a mesmo. formação que vem da grade curricular, do governo e tudo mais. É igual, todo mundo agora é moda falar de finanças, então tem que implementar lá na escola.
Isso. Vamos colocar no formato que a gente tem. Eu que sou leigo, quando o governo decidiu, não, vamos implementar, o que deveria ter feito? Vamos capacitar pessoas para ocupar essa função. Sim. Vamos, exatamente. Mas isso eu tenho certeza que não foi. Mas será que tem? Será que tem alguém do governo assistindo o nosso programa? Porque a gente fala disso todo episódio. Todo episódio. Eu vou pedir duas coisas. Todo episódio a gente fala Escutem disso. bastante a gente, a Carla principalmente aí, ó. Olha o recado que ela deu Vou mandar para os amigos, viu? Por favor. Os amigos façam vereadores isso. aí, ver se a gente consegue. Aproveita quem tá assistindo, pega esse QR Code que tá aqui, ó. Posiciona o celular, dá uma contribuição pra nós. Que a gente vai continuar levando mais informações para poder ajudar vocês aí. Precisou de ajuda na educação financeira, a gente tá aí. Pronto. Beleza? Ai, que merchan Tem que maravilhoso. fazer. Você viu? Aproveita a oportunidade ali, viu, garoto? Mas é isso mesmo, gente. Não adianta. Ô, Carla, vamos mudar de assunto aqui, que agora Bora. entrou num outro assunto que a gente Opa. adora bastante, que é o seu lado empreendedor. A gente já começou a dar uns spoilers aí da mesa aposta. A gente queria saber o que é a mesa aposta, o que ela faz. Você falou um pouquinho como ela nasceu, mas explica pra gente o que é a mesa aposta. E uma coisa muito, muito bacana, a gente que é do digital, a gente focou muito em ser uma empresa digital, apesar de a gente ter toda a estrutura física, mas hoje a gente atende clientes no digital, faz negócios no digital. E você falou e a gente soube que você pegou o seu negócio 100% físico, que tinha no físico, e foi para 100% digital. Então eu queria que você primeiro explicasse o que é a mesa aposta e essa transição do físico até o digital. Fala assim que mesa aposta a gente vê muito na TV, na novela, é só o pessoal bonado, né, que pode ter mesa aposta, mas a mesa aposta em si é simplesmente o fato de você postar, colocar em evidência para todos os membros da sua casa, ou se você mora sozinho, para você mesmo, um prato, o talher e o copo. A mesa tá posta. É isso, é você ter um lugar, você reservar o lugar daquela pessoa. Todo o resto, jogo americano, guardanapos, isso vem para complementar aquela mesa, para deixar uma mesa atrativa, chamativa, bonita, proteção de mesa e tudo mais, né? Mas isso é complemento, que se torna um hobby, né? Mas eu falo que a mesa aposta, ela tem que se tornar um hábito na nossa casa, porque ela é um acesso que você já tem. Você já tem um prato, você já tem um talher, você já tem um copo, você já usa aquilo. Só que ela ela se torna muito diferente quando você pega e vai sentar no sofá sozinho, né? Ali na sua caixa do nada. A caixa do nada. A caixa do nada. Famosa. Que eu quero invadir toda vez a caixa do nada do meu marido. Mas você vai ter seu momento para ficar na sua caixa do nada, mas você tem que ter seu momento de comunhão com a sua família. E hoje, com o celular, internet, as crianças já chegam com o celular na mão e você não vê ninguém. Um fica no quarto com o joguinho, o outro na internet, o marido senta no sofá e fica ali, ou a esposa, porque, né, não tem critério para isso. E você acaba que passa o seu dia, passa a semana e você não tem uma comunicação com a sua família. E aí chega a conta e você vai brigar. Sim. Ninguém nem tá sabendo o que tá acontecendo, você não sabe a realidade financeira da família, não tem essa conversa. Então, 5 minutinhos que você vai colocar o prato ali. Se você chegar na sua casa, você não tem esse hábito. Até uma dica que eu dou para quem nunca fez mesa aposta em casa. Ou tanto o homem ou a mulher que tá aí assistindo, viu? Não é uma coisa só para mulheres, tá? Meu marido hoje adora fazer mesa aposta. Então, chega em casa, coloca o prato, arruma aquele local. A hora que a sua família chegar e ver que tem um local esperando para ela na mesa, ela não vai sentar no sofá, porque ela sabe que você preparou um lugar ali para ela. Então já é um convite. O seu dia já vai ser diferente. A partir do momento que você sentar naquela mesa, agradecer por aquele alimento, independente de religião, tá? Sim. Mas não precisa nem orar lá na mesa se você não tem esse costume. Mas você vai agradecer por aquele alimento nem só mentalmente, porque você tá vendo a sua família ali no momento em que a gente teve tantas perdas, tantas famílias que perderam entes queridos. A gente falando sobre escola, hoje os professores estão passando também por uma nova era, que além de ensinar, eles têm que tá se desdobrando, porque está vivendo com situações de crianças problemáticas que ficaram um tempo enfurnadas em casa e não está sabendo conviver com as outras crianças, em que elas perderam avós, perderam pais. Então, assim, não é só estudar e passar a lição.
Então, a professora é psicóloga, ela tem que saber de matérias que não é a dela, que ela tem que substituir. Então, é muita coisa. Sim. Então, essa família desestruturada após uma pandemia que ainda estamos vivendo nela, chegar em casa e cada um ir para um canto e não ter essa união, ela não vai melhorar em nada. Então, a mesa aposta, ela vem com esse intuito, tá? De união, para você saber conversar com a sua família, você entender qual a dificuldade, quais as dores da sua família. Às vezes a gente quer resolver as dores, um educador financeiro, um professor, você está resolvendo as dores de outras pessoas no dia a dia, no seu trabalho, mas você chega em casa e você não sabe a dor do seu filho, você não sabe como foi o dia da sua esposa. Então, falta comunicação na família. Então, a mesa aposta, o intuito dela é esse, é unir, é tornar um hábito realmente, né? Então, a loja, ela vem para oferecer produtos com valor acessíveis, porque, como eu disse no início, a gente está acostumado a ver a mesa aposta da TV, da rainha, 50 talheres, 80 copos, e a mesa aposta não é isso, né? Então, a mesa aposta é a comunhão mesmo. Que legal esse objetivo. E você falando aí, eu percebo quão lambão eu sou. Faz o teste. O quão hoje ela dá beijo Marília, porque ela sempre falou assim, não, vamos comer na mesa. Porque eu falei, não. 10 minutinhos vai ver a diferença no seu lar. Eu tenho que mudar alguns hábitos, é um hábito ruim que muda eu tenho. Até o gosto da comida. Não que a gente não faça, mas de sábado e domingo a gente sempre almoça junto e tal. Jantar, porque a gente costuma não jantar mesmo. Mas de almoço a gente sempre almoça junto. Mas durante a semana é um hábito ruim. E é muito bacana isso assim, daí, o projeto. Não precisa ser todos os dias, porque a gente corre uma correria. Mas ou o café da manhã, ou o jantar, é um momento que você está em casa e que você tem essa, né? Que você momento, pode né? fazer esse momento com eu essa falo família. Que minha esposa sempre cobrou. Vamos tomar o café na mesa. Continua cobrando, viu? Deixa ela cobrar. E agora eu tenho que tomar vergonha na cara. Muito legal, muito legal. Adorei esse projeto. Inclusive, vou até indicar para ela já dar uma olhadinha nos produtos. Bom, já que você foi pro digital, eu queria saber o seguinte, né? Agora vamos entrar no assunto do fera aí. Opa, já tô gostando. Do marketing digital. Já que você foi pro digital, você conhece o tráfego pago, as estratégias, você usa para captar clientes, para poder vender mais. Como que é? Você fez a transição, achei fantástico, né? A gente super apoia isso. Mas o que você acha do tráfego pago que você usa na sua empresa? Usa estratégias para isso? Eu uso o tráfego. Na parte de educação financeira, eu tinha até uma equipe que fazia isso, daí a gente acabou mudando um pouco o foco, porque foi onde eu abri a loja. Mas eu ainda peco, viu? Até estava falando com o Matheus antes de começar. Falei, eu preciso do seu serviço. Estamos aqui para isso. Estamos aí. Fazer merchan. Exatamente. Porque assim, meu intuito desde o início era o digital. A gente foi pro físico porque eu queria mostrar para as pessoas o que era a mesa aposta, qual era o meu produto, que os valores eram acessíveis para tornar um hábito na sua casa. Mas para isso eu precisava que as pessoas me conhecessem, que diferente das outras empresas que eu não fiz com planejamento, essa eu fiz. E essa eu queria estar à frente de tudo. Então, eu vou falar sobre mesa aposta. Eu fiz vários cursos para me especializar nisso. E eu dou curso para as pessoas. Então, você vai chegar na minha loja, você não vai comprar só um produto. Você vai aprender como que é o lado que você vai colocar, para que serve o quê. Vai ter uma experiência. Exatamente. Então, e tem os cursos à parte, que você vai aprender várias coisas, dobradura de guardanapo, tanto, né, é infinito. Só que para isso tem até pronto já o curso digital, que é o mesmo, na mesma plataforma até que eu tenho da mentoria. Já tá quase para ser lançado já também, que é o curso de mesa aposta. Mas eu preciso de uma abordagem um pouco mais forte no Instagram da mesa aposta, né? Porque levanta a mão, Matheus. Bora, Matheus. Então, porque assim, meu intuito primeiro era a minha cidade. Colocar em evidência na minha cidade. Eu não me importava com números, e sim a qualidade. O meu Instagram, eu fecho até umas parcerias com umas amigas, umas empresas, não porque eu fui atrás, mas até porque elas foram atrás. Eu não tenho um número expansivo de gente perto de blogueiras, né, da cidade, mas todos, acho que 92% é de Sertãozinho. Então, são clientes. É um público bem engajado. Então são clientes.
Então as meninas fazem muita parceria comigo, porque eu coloco lá no post, a gente faz sorteios, faz um monte de coisa e vai gerar, né, clientes para a pessoa também, porque eles são daqui. Então não adianta eu ter números, metade lá da China, e que não vai gerar valores, né, específicos, porque empresa não adianta, né? Você precisa que ela movimente. Ainda hoje. Mas eu preciso disso. Até desculpa te interromper. Hoje ainda estava conversando com o Eduardo. O que é? Números não importa. Números são métricas da vaidade. Seguidores não importa. São as métricas que a gente chama de métricas da vaidade. Não tô tão errada? Tô no caminho certo? Não importa. Porque assim, o número de seguidores hoje, ele não vai influenciar na sua estratégia de tráfego pago. Você pode utilizar uma estratégia de tráfego que você vai alcançar um público determinado. Público-alvo que eu colocar, né? Exatamente. Sim. Mais ainda do que o público-alvo, vai alcançar exatamente a sua persona, que é a pessoa que se interessa pelo seu produto. Além de se interessar, é a pessoa que compra o seu produto. Então, hoje independe, entendeu? Tem contas que, de repente, tem 150, 180 seguidores, 200, só que você pode alcançar tranquilamente 40, 80, 100, não tem limite. 100, 200 mil de pessoas. Não existe limite. E isso é o mais fantástico, entendeu? Porque antes, talvez poderia ser uma métrica, assim, de muita valia, a quantidade de seguidores, a quantidade de pessoas engajadas. Mas não mais, entendeu? Isso não quer dizer que você ter uma rede social cheia de seguidores, cheia de gente ali o tempo todo, não é bom. Isso é ótimo, é excelente. Por quê? Uma pessoa, vamos imaginar assim, uma pessoa que tem 1 milhão de seguidores, não é 500 mil. Essa pessoa, ela pode ganhar dinheiro mesmo sem o tráfego pago. Entendeu? Mas qual que é a maneira mais rápida de você alcançar a propriedade no que você fala, a autoridade naquilo que você fala? É utilizando as estratégias de tráfego. E às vezes as pessoas não conhecem. Eu ia falar agora, eu acho que é mais falta de conhecimento, isso, exatamente. Né? É falta de conhecimento. A gente conversa muito com clientes nossos, com parceiros, e de repente eles não sabem, sabe? Das estratégias que a gente pode utilizar, entendeu? Ou então, na verdade, da onde ele pode chegar. A maioria, inclusive, no começo fica preocupado com essa quantidade de seguidores. Mas meus seguidores não estão crescendo. Entendeu? Quando uma coisa não tem nada a ver com a outra. Exatamente. Entendeu? Eu posto imagem, não tem curtida. Ninguém curte minhas imagens. E sem contar que a força da internet, as pessoas ainda têm medo, né? Ou até por conservadorismo, por não conhecer. E eu estava comentando com o Matheus antes, agora nos últimos meses, que foi onde eu decidi realmente, acho que chegou no ponto de eu lançar aí totalmente no digital, é que 80% das minhas vendas eram online. Os 20% não pagavam aluguel, não pagavam as despesas do ponto. Porque eu já tinha atingido uma cartela de clientes que só compravam pela internet. Pela praticidade. Sim, exatamente. Então, imagine se eu não tivesse a internet, se eu só tivesse o ponto físico, se eu já não estivesse trabalhando no Instagram, num site. Então a gente não precisa. Faz sentido. Não faria sentido você continuar. Hoje, quando você fala que você tinha 80% do digital, digamos assim, nas vendas, como que é a sua gestão, a estrutura de recebimento desses pedidos? Você criou uma estrutura para isso dentro do negócio? Então, eu até comentei também. Eu fiz, o site foi lançado agora, logo que fechou a loja, eu só deixei para lançar o site quando eu fiz essa transição. Certo. Mas o site, ele tá como um catálogo, porque as pessoas acostumam, né? Acostuma a sua compra. Qual que era a minha forma de comprar? Era o WhatsApp, Instagram, o link na bio. Então, elas acostumaram a comprar dessa maneira. Então, o site está sendo como um catálogo para elas. Sim. Elas vão lá, olha o que tem, me chama no WhatsApp. Nossa. Então, assim, para a cidade, nenhum problema, que eu tô atingindo meu público-alvo. Eu tô atingindo meu público-alvo. Mas numa grande escala. Só que agora eu posso escalar isso. Muito. Porque agora eu tenho possibilidade de abranger, de delivery, de correio, de tudo mais. Então é isso que a gente está se preparando, que esse é o caminho, que tem um mês e meio só que a gente fez essa transição. Então bem recente. Então o foco é esse, né? Não, legal. Atingir a outras pessoas. Porque é como você disse, você vai escalar muito. Porque na hora que você começou a explicar o seu negócio, eu já vi uma palavra que a gente está escutando muito: nicho. Você pegou igual o seu trabalho de educação financeira. Você tem um público nichado. Existe esse público e você está pegando ali indo bem lá especificamente, e você pode atingir altos números com esse público. Porque tem pessoas, por exemplo, da mesa aposta.
que sabe que existe não, perdão. Tem o entendimento, mas não sabe que existe pessoas talvez vendendo dessa forma, com esse propósito, com esse objetivo. Cabe você criar uma estratégia com esse cara aqui, né? Aqui, ó. Esse é o cara. Presente. De pegar esse seu negócio, esse seu produto, a sua marca, o seu serviço e levar e cutucar aquela pessoa que sabe disso, que ela tem entendimento, mas não sabe que existe. Sim. Então, é fazer essa conexão. Ô, Du, Sim. Porque igual o Matheus falou ali, porque tem clientes que falam assim, eu tô publicando, ninguém curte, eu não tenho seguidor, não tá crescendo. Por quê? Porque você não tá fazendo a estratégia certa. e isso que você falou, por exemplo, é falta de conhecimento mesmo da galera. A pessoa não conhece, não sabe. E aí o que acontece muito, vai lá e compra seguidor. Você entende? Isso é um risco grande, né? É um risco enorme. E que não vai gerar nada, Não né, pra vai. pessoa. Principalmente pra empresas. Assim, Principalmente. É só um número. eu preciso de clientes. É, não exatamente. de clientes que nunca vão chegar aqui. Seguidores e curtidas não pagam boleto. Não paga Exatamente. boleto. Não paga boleto, entendeu? A galera vai lá, compra seguidores por não ter conhecimento, né? E outra, a gente precisa, eu tava até falando agora há pouco, ter pleno conhecimento de quem que é o nosso cliente. Na verdade, dentro do tráfego, quem que a gente quer alcançar. Existe uma diferença, por exemplo, quando a gente fala de público-alvo e persona, né? Por quê? O que é um público-alvo? Um público-alvo é baseado em dado demográfico. Mulheres de 35 a 44 anos, casadas, que moram no interior de São Paulo e têm ensino superior. Entendeu? Isso é um público-alvo. Uma persona não. Uma persona é um personagem que você cria para o seu cliente ideal. Entendeu? Então vamos lá. Maria, ela tem 40 anos. Ela tem 2 filhos, é empresária, é formada, gosta de fazer academia e curte ler alguns livros em um tempo livre. Tudo isso é definição de persona, que é um personagem que vai definir a maioria do seu tipo de público. Entendeu? Ah, Matheus, como que eu... Olha aí que legal. E assim, isso vai ficar salvo, né? Pra mim assistir tudo de novo. Vai sim. Mas a gente precisa, porque se você não sabe quem você quer atingir, você não vai chegar lá. Sim, e aí... Você não atinge ninguém, Não atinge ninguém, entendeu? E aí, vamos falar mais uma frase clichê, que a gente sempre gosta de falar, aquela frase de efeito, assim, não mentira. Pra mim. Não. Mas é porque, falando justamente disso daí, se a gente não souber... um grilinho que eu também cri. É porque se você não souber a sua persona ideal, é aquela frase, né? Pra quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Entendeu? Essa você sabia. Pelo menos essa conhece. Mas é isso mesmo. É muito real, entendeu? A gente precisa saber definir. Porque você imagina, a galera vai começar uma estratégia de tráfego pago, uma pessoa vai começar uma estratégia de tráfego pago, não conhece as possibilidades, não conhecem as estratégias, e aí, vamos dar um exemplo seu. Você trabalha com mesa aposta. De repente você solta um anúncio pra galera que curte alta velocidade. Curte corrida de carros. Automobilismo. Entendeu? Você vê que não tem sentido. Não faz sentido pra pessoa. Ou pior, a pessoa entra a primeira vez dentro de uma plataforma de anúncio e solta um anúncio pro Brasil inteiro achando que, eu tô abrangendo todo mundo. Isso é horrível, porque você tá perdendo dinheiro. Você tá jogando dinheiro fora. Sim. Entendeu? Enquanto você poderia ali, trabalhando o seu público, descobrindo a sua identidade, né? E aí, muitas pessoas falam assim, mas como que eu descubro minha persona? Você sabe, um dos jeitos mais fáceis de você descobrir a sua persona ideal, na verdade, é o começo ali, quando você vai descobrir ela, fazendo enquete nas suas redes sociais. Entendeu? Pra você descobrir a rotina dos seus seguidores, né? De repente... Você tá lá na sua loja, chegou produto X, produto Y, tirou uma foto. Gente, qual desses produtos vocês acham mais legal? Entendeu? Pessoal, o que vocês gostam de fazer no tempo livre? Isso é enquete. E a galera, ela vai... Só tem benefício, porque uma ferramenta que a gente tem ao nosso favor, gratuita. Gratuita. Entendeu? Então, você só tem benefício, porque você engaja os seus seguidores, deixa os seus seguidores mais engajados, e com o tempo você vai descobrindo aquele público que tá seguindo você, qual que é o interesse que eles têm, entendeu? E isso daí é o topo do funil, entendeu? A gente vai afunilando, e pra mim, até... como empresária, é até bom para parte de compras. Eu saber o que meus clientes estão precisando, o que eles querem, o que eles preferem, com certeza. Olha muito que legal bom. Que você falou. Escutei um podcast faz semana passada, estratégias de marketing do McDonald's. Eles colocaram uma frase, eles falam que o McDonald's nunca mudou, né? Sempre do mesmo jeito e tal. Porém, eles usam estratégias para identificar o perfil do cliente e fazer
tudo que o cliente quer. Então eles lançam campanhas, eles lançam produtos de teste. Vê o que você acha. Pega um público ali e faz uma avaliação. E aí eles falam assim, por exemplo, eu acho que são só 5 produtos que são mundialmente comercializados em todos os países. É o Big Mac, a batata... Qual que era, Matheus, que eu comentei? Acho que... Eu não lembro todos. O resto ele é personalizado para o país, para a região. Isso. Por exemplo, não tinha noção. Não é, por exemplo, no Japão tem alguns hambúrgueres com erva, sabe, coisa que não tem aqui no Brasil. Sim. No Brasil tem algum tipo de lanche que não tem em outro país. Mas por quê? Porque eles identificaram, igual o Matheus falou, o cliente, o perfil do cliente fazendo vários testes, mas eles nunca mudaram. Essa é a essência deles. Eles usaram até uma frase muito bacana. Nós sempre mudamos para sempre continuarmos os mesmos. Olha que loucura. Que legal. Nós sempre mudamos para sempre continuarmos os mesmos. Você entendeu? Olha que loucura. Eu ia arrepiar. Por quê? Aí eu contei pros meninos, que loucura que é isso. Em São Paulo, tem um bairro lá que é um bairro bem tradicional. Aí o McDonald's você olha assim, é sempre colorido, várias cores, por fora, por dentro. Aí passou um tempo, tinha justamente num bairro que ele ficou, usou uma pintura mais neutra, um marrom mais tranquilo por fora, tal, né? E aí perguntaram pro estrategista do McDonald's, por que vocês fizeram isso nesse bairro? Porque esse bairro é um bairro mais tradicional. Nós quisemos deixar o McDonald's com a cara do bairro. Olha. Então a pessoa se identifica. Sim. Por que eles continuam? Eles são os maiores vendedores no segmento deles. Ultrapassa assim de longe os outros concorrentes. Por causa disso, eles sempre mudam para continuar os mesmos. Olha. É loucura falar isso daí, mas é verdade. Você entendeu? Eu achei muito bacana porque isso é o se destacar, né? Perfeito. Isso é o de se destacar. Então eu acho bacana eu comentar isso daí, porque é uma coisa que mexeu muito a escutar sobre isso daí. Uma empresa grande. Isso não quer dizer que a gente não pode adaptar em partes para nosso Na verdade, a gente tem que usar até como exemplo. Se ele tá grande lá, é porque cresceu, tá dando certo. Sabe o caminho, tá no né? O foco é sempre o cliente, gente. Exatamente. O foco, você falou, gerar valor para o cliente. Sim. Isso é o foco, é o cliente, não tem outro. É ele que vai pagar. Esse sim, no final, acaba pagando seus boletos. Né? É isso mesmo. Exatamente. Mas quer ver? Ô, louco, não. Porque ela falou, tipo assim, uma pessoa que já cresceu, entendeu? A gente tem que tomar, por exemplo, esse tipo de pessoa também, entendeu? Não é feio você pegar um certo comportamento ou um certo padrão repetido por uma grande empresa, por uma pessoa, de repente, do mesmo nicho, alguma coisa, e você tentar fazer igual. Não é errado, entendeu? É claro, você não pode pegar o serviço da pessoa, não, vou copiar, não. Você tem a sua essência, você não pode perder a sua essência. Você vai usar aquela estratégia pro seu negócio, exatamente, né? São estratégias certas, entendeu? Quem nunca, né? Quem nunca? Se a estratégia deu certo ainda, sim, você tem que pegar. Exatamente. A meta é um dia chegar e ver a galera utilizando as suas estratégias, porque tá dando muito certo. Sim, é isso mesmo. Até porque, onde que a gente acha uma mina? De novo. Não, eu lembrei dessa agora, eu vou falar. Não, tem um cara que a gente gosta bastante do mercado financeiro, Bruno Perini, não sei se você conhece, que ele fala que como que a gente faz para descobrir uma mina de ouro, né? Ao lado de uma mina de ouro, do lado de uma mina de ouro. Então, você observar estratégias de grandes... De quem é referência. Por que não? Sabe? Você não tá copiando, que é onde a gente tá volta lá você está no círculo. Perfeito. De pessoas, né? Que você vai se inspirar. Exatamente. É muito isso bom. mesmo. Fala assim que é muito também tem a palavrinha lá do momento over delivery, que é entregar mais, né? Sim. Então tem sempre aquela frase lá, eu não estou sendo pago para isso. Elimina isso da sua vida, gente. Pelo amor de Deus. Não, você está sendo pago para você fazer o seu trabalho. Agora, se você quer ser uma pessoa acima, você quer receber no futuro, porque isso é consequência, o dinheiro vai vir. Você tem que ser acima da média também. Então, você tem que fazer mais, você tem que entregar mais, né? Então, é onde as pessoas trabalham muito pelo agora, muito imediatista, né? E acabam não evoluindo. Exatamente. Eu vou levar esse do over delivery aí pro CLT, pra pessoa que trabalha dentro de uma empresa. Bora. O que as pessoas fazem quando pede aumento? O que elas fazem? Tô fazendo mais.
Não, ela fala assim, eu quero aumento, eu já faço. Aí você fala assim, então tá, me fala o que você faz a mais. Ela não tá fazendo nada mais, ela só tá fazendo. Mas poxa, eu trabalho aqui faz tempo. Se você não fizer algo, primeiro você faz. Você faz, exatamente. Pra depois você exigir, entendeu? Então, você tem que primeiro superar as expectativas. Exatamente. Você tem que fazer algo a mais. Isso. Pra aí você falar assim, agora sim eu tô preparado. Não, e sabe uma coisa que eu descobri dentro do modelo CLT? Você é pago não pelo que você vai fazer dali pra frente, é porque você já fez a mais. Quando o seu líder te dá um aumento, é porque ele viu alguma coisa que você fez a mais. Sim. Então você não vai chegar lá, não. Me dá um aumento que a partir de hoje eu vou fazer isso. Não é assim. Você tem que fazer. Você tem que fazer. Não fecha. Você tem que fazer esse a mais para despertar o olhar do seu superior. Não, aquilo ali tá destacando, ele tá fazendo a mais. Entendeu? Porque tem pessoas que trabalham no modelo CLT, se o horário de parar é 5 horas, 10 para 5. Sim. Não faz mais nada, entendeu? Não é que a pessoa, não, eu tenho que ficar ali em cima do horário. Não. Se deu pra mim fazer, Deus não deu. Não tem por que eu parar meia hora mais cedo pra ver. Não, deu minha hora, não vou fazer mais. É isso aí. E a gente usa isso até para empreendedorismo, né? No meu caso, às vezes eu vejo o gasto inicial de um cliente, de um novo, né, cliente. Eu vou colocar numa embalagem nova, com um recadinho novo, com uma balinha ali, porque eu quero fidelizar aquele cliente. Então, meus custos, meu lucro, na verdade, naquele produto vai ser bem menor, porque eu tô colocando mais coisas, mas eu vou fidelizar um cliente que ele vai me gerar no futuro. Então, de primeiro momento, eu quero só fidelizar ele, eu quero servir o melhor, né? Eu quero me destacar aos demais concorrentes. Então, eu vou fazer o melhor, dependente do valor. Então, eu estou fazendo o melhor porque eu estou fidelizando um cliente. Daí, a partir disso que vai vir as consequências, que você está lucrando, você está vendendo, você está suprindo as necessidades daquele cliente. Mas depois que ele foi seu, né? Enquanto ele não é, você tem que se destacar, você tem que fazer o melhor. E isso gera resultado. Sabe por quê? Porque eu comprei uma plaquinha, aquela plaquinha. Cara, que legal a caixinha que eu recebi. O recadinho que veio, perfumado. Eu falei, caramba, velho. E fica marcado, né? Você não vai querer ir em outro lugar. Que você sabe que eu ia falar. Tipo assim, se eu quiser comprar um novo produto que seja específico, igual aquele que eu comprei, eu vou comprar lá de novo. Você sabe a pessoa tendo cuidado com você. Meu Deus, né? do céu. Isso mesmo. Manda um bilhetinho escrito à mão, sabe? Umas coisas assim, fala, cara, diferenciado. Diferente, sabe? É uma coisa assim. É isso mesmo. E realmente marca mesmo. Carla, cara, eu acho que se a gente ficasse aqui, Conversa, porque eu falo, hein? E a gente gosta também, eu falo também. Fala quase nada, a gente. Ainda mais porque é um assunto que a gente gosta aí, então. Mas pra gente fechar, eu queria que você deixasse um recadinho seu aí, você que também é transmissora de informação boa, de informação bacana, de conteúdo bacana. Então eu queria que você deixasse um recado final pro pessoal aí, indicação de um livro, ou um motivacional mesmo, para as famílias, né? A parte de educação financeira, deixa um despertar aí, né? Um despertar que pode servir para um gatilho, pessoa que tá assistindo, ouvindo a gente aí. Não, eu vou até tentar. Dá tempo? Contar uma história curtinha. Então. Fica à vontade. Então, vou tentar contar uma historinha curtinha aqui. Eu falo muito de investimento, organização. A gente acaba poldando algumas coisas para ter outras no futuro, né? Mas eu sempre foco na mesma coisa. Seja feliz no presente. Vocês têm que ser felizes no presente. Eu vejo muito educador financeiro pedindo para cortar o café, para cortar a Netflix. E não é isso que vai mudar a sua vida, né? É o seu comportamento num todo. Então, você não precisa deixar de tomar aquele cafezinho, que é o único momento que você tem ali de relaxar. Porque aquilo ali vai te dar força para você continuar a fazer as outras coisas. Então, na família é a mesma coisa. Você precisa ter seu momento. Quer dizer que eu preciso rachar de gastar, eu vou fazer uma viagem, porque eu preciso ter o meu momento. Não. Você ligando sua TV, colocando no filme, fazendo todo mundo sentar, colocando uma pipoca no micro-ondas. Você tem um momento ali. Vou jogar carta. Lá em casa a gente gosta muito de jogar carta. Então, a gente tem o nosso momento ali. Para aquilo eu não preciso ter gastos, mas eu preciso de um momento, né? Então, é viver o presente. Em uma das minhas empresas, no início, eu abri um café. Era até aqui nessa rua, na vídeo. Mas o café não deu certo. Por quê?
no início. Não tinha caixa, não priorizei, estava na CLT, coloquei pessoas para gerir. Mas o café acabou se tornando um barzinho. Por quê? Porque eu saía do meu serviço às 6 horas da tarde e ia para lá. E aí era onde eu estava focada, era meu negócio. É aí que eu tratava com muito amor e os clientes vinham no horário que eu estava, porque o atendimento era diferente, a intenção era diferente, né? Só que daí o que acontecia? Eu trabalhava o dia inteiro numa empresa. Chegava à noite, eu ia para outra. Quando eu vi, esse barzinho virou de stand-up, porque eu precisava fazer com que ele rodasse, e a forma de dinheiro ali era à noite. Então eu estava trabalhando exaustivamente. Eu tinha acabado de casar, meu marido saía do emprego dele e ia para lá para me ajudar. Eu tinha uma filha pequenininha, ficava mais na casa da minha mãe do que comigo, porque eu não tinha tempo. Então eu não tinha qualidade de vida. Mudou o foco, porque eu não tinha planejamento, então meu café virou um barzinho. Eu fiz dar certo, mas não era isso que eu queria. Mas o objetivo... Só que eu não tinha qualidade de vida alguma. Então às vezes o dinheiro não é tudo, né? Então às vezes você está trabalhando, você está confortável com o que você está ganhando, mas você não está feliz. Então o que eu quero falar é: saia da sua zona de conforto, né? Se autoavalie. Veja se o que você está fazendo é o que está te deixando feliz, o que está proporcionando para sua família, você está tendo qualidade de vida com o que você está fazendo, né? Então, é mais uma autoavaliação que a gente sempre tem que estar fazendo, sempre está buscando evoluir, né? Então, é isso aí. Fazendo só um adendo, e essa colocação é fantástica, Carla. Sabe por quê? Eu vejo que muitas pessoas condicionam a felicidade a um futuro distante. Entendeu? Quando eu ter o carro do ano, eu vou ser feliz. Isso. Entendeu? Quando eu ganhar o dobro do que eu ganho hoje, eu vou ser feliz. Entendeu? E aí ela fica vivendo o presente só pensando no futuro que pode nem acontecer. Entendeu? E aí ela esquece de priorizar a felicidade nesse momento. Mesma coisa que quem trabalha na segunda pensando na sexta, né? Com certeza. Entendeu? Sextou. Só vive do sextou. Morre na segunda. Né? Ei, quando eu descobri isso nessa mesma empresa, que eu vi, falou: não, tá tudo errado, né? Não é isso. Eu fiz uma festa de falência. Eu tenho fotos, foi a melhor festa da vida. Festa de falência, porque aí eu coloquei à venda minhas coisas Eu falo, quando a gente faz as coisas certas, Deus encaminha que tudo continue, que dê certo. É verdade. Então, a hora que eu vi isso, eu coloquei, falei: não, é isso mais que eu quero. No outro dia surgiu uma pessoa que queria comprar tudo. Então, eu não perdi nada. Ela comprou tudo como estava e eu abri um outro negócio. Só que eu tinha os produtos. Eu tinha comida, que era um café. Eu tinha bebida, eu tinha chopeira, que era um barzinho, era tudo. Eu falei: vou chamar todos os meus amigos, vou meter um karaokê. Vamos fazer a festa de falência. Mandei convite. Que legal. Então, a gente fez a maior festona. Tem bebe tudo e come tudo, que eu tenho que devolver o ponto amanhã. Então, assim, quando você faz a coisa certa, até o que seria ruim, ele se torna Fica bom. Não, isso é verdade. O universo, Deus conspira a favor. Isso daí não, a gente sabe. Bom, mais alguma coisa, galera? Não, só para complementar aqui, que eu gostei muito da mensagem que ela deixou aí, a questão da pessoa não querer cortar tudo para tentar se reerguer, né? Porque cortar, igual ela falou, cortar o cafezinho, às vezes a pessoa vai cortar na carne, vai cortar muita coisa, onde a pessoa vai começar de uma maneira... desanimar, ela não vai nem ter motivação para continuar. Justamente, vai ficar infeliz por aquele processo ali. E o processo ele não tem que ser um processo tão doloroso. E no começo, quando eu comecei a estudar finanças pessoais, eu achava que esse era o caminho, era cortar os gastos. Só que chega uma hora que não tem onde cortar mais. E você vê que você já perdeu um pouco do seu lazer, já perdeu a sua Netflix, e já perdeu várias coisas, e você vê que não está acontecendo da maneira que você gostaria que acontecesse. Onde você tem que pensar a maneira mais ampla. O que eu posso fazer para complementar minha renda? E parar de pensar com a maneira de escassez, né? De pensar que só cortar vai resolver. Na maioria das vezes, cortar não vai resolver. Porque geralmente o salário da população é um salário médio baixo, né? Então o padrão de vida já consome todo aquele salário. A pessoa começa a cortar Netflix, começa a cortar outra coisa e vai ficar muito ruim esse processo. E ela vai se desmotivar, ela vai parar. Deixa eu me endividada mesmo, pronto, pelo menos estou mais feliz. Não é que a pessoa não tem que cortar. Muitas vezes tem que olhar. Tem que ter equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio e saber o que deve cortar para não ser um processo desgastante. Sim, isso mesmo. Muito bom. Beleza, Edu? E aí, Matheus?
Cara, fantástico. Foi bom demais. Foi bom pra você? A entrevista foi show de bola. Fenomenal, né? Mais um episódio fenomenal. Eu adorei estar aqui. Que bom. A gente agradece a sua presença. Foi muito bom mesmo. É um tema que a gente, pelo menos eu adoro, né? O Matheus não gosta muito dessa parte. Não é isso. Eu deixa eu reconheço que eu preciso estudar um pouco mais. Mas ele não quer dizer... É que ele fala que assim, ele não entende e tal... Mas é coisa que ele tá aprendendo com a gente, como eu tô aprendendo muito com ele da parte de marketing. Eu falo que é um complemento, porque aprendi sobre investimento, vou aprender sobre uns pontos aí, você não pode não. Eu tenho que fazer um podcast ainda só disso, sobre os pontos. Fazer um podcast. E eu tenho que usar muito o Matheus ainda no meu tráfego. Então cada um tem sua qualidade, né? Ô, Diogão, faz a junção. Diogão, pega a folha de contrato pra nós. Vamos fazer um contrato aqui hoje. Hein? Mas você começou falando isso, né? Nós não somos ninguém se não tiver essa junção, né? Então a ideia do nós projeto, precisamos do outro, a ideia do projeto, a ideia da empresa, a formulação de tudo que a gente construiu até hoje foi baseada nisso, né? Nessa união de forças, união de conhecimento para isso. E o mais bacana que a gente leva esse conteúdo gratuitamente, né? Hoje no YouTube, no Spotify. Então, quem quiser acessar, tá muito fácil. Pessoas que vão, a partir de agora, também te conhecer, saber que existe uma pessoa que tem uma boa conhecimento também de educação financeira familiar, que tem uma empresa com objetivo totalmente alinhado. Isso é fantástico. Então, isso para nós é muito bom, sabe? Trazer pessoas com esse espírito, porque isso é o que a gente quer para o programa. Esse é o intuito do nosso programa, é levar o conhecimento, levar conteúdo com pessoas que transmitem isso, né? Então, acho que a gente tá ali. Sem contar que é super estruturado. A primeira coisa que eu cheguei aqui, nossa, que estúdio legal, vocês estão de parabéns. Obrigado mais uma vez. Mas assim, ó, tudo isso, por exemplo, o estúdio hoje aqui, eu sempre tento trazer o assunto pro nicho do marketing, né, mano? É impossível, mas tá bom. E tudo isso foi por quê? Networking, entendeu? Converse com pessoas do seu nicho. Converse com pessoas que têm o mesmo pensamento. Tenta, e é aquele vídeo que você mostrou, que até tá na rede social da Carla, que você é a soma das 5 pessoas mais próximas de você. Então, traga pra perto pessoas que somam, entendeu? E pessoas que tenham uma mentalidade parecida com a sua, porque aí você vai evoluir. É por causa do networking que hoje essa empresa existe, é por causa do networking que hoje esse podcast está acontecendo e sendo exibido, um conteúdo gratuito para várias pessoas, entendeu? É um poder surreal, entendeu? O networking é gratuito. Você encontra pessoas nas redes sociais, você consegue encontrar pessoas do mesmo nicho, pessoas que de repente nem estão perto fisicamente, mas elas estão dispostas a compartilhar o conhecimento. Eu falo porque eu já cheguei e chamei pessoas no privado quando eu estava aprendendo sobre marketing, pessoas assim especialistas, sabe? Comecei a conversar, o cara foi super solícito comigo, entendeu? Hoje você tem um poder enorme nas suas mãos. Aprenda, queira aprender com outras pessoas, queiram estar com as pessoas que vão somar na sua vida, o resto é consequência, porque o resto acontece naturalmente. Naturalmente vai fazer negócio. Naturalmente. E uma coisa, Matheus, tipo assim, igual o Eduardo me conhece há muito tempo aí, eu trabalhava dentro da fábrica, no chão, no operacional mesmo, né? E talvez tem pessoa que tá ouvindo isso e pensa, como é que eu vou fazer network com o meu pessoal aqui, que é pessoal que não tá sempre alinhado com o convívio ali, né? Quando você começa a estudar, igual o YouTube, você ouve um podcast desse aqui, a sua mente começa a automaticamente mudar. Sim. Quando você começa a ler livro, ver conteúdos relevantes, a sua mente começa a mudar, aquele cenário já começa a não fazer mais sentido para você. E o network vai apresentar de maneira naturalmente, isso aí você pode ter certeza. Para quem está ouvindo e assistindo, naturalmente o network vai aparecer para você, porque a sua mente vai estar diferente, você vai conversar com uma pessoa que vai te dar crédito porque você está conversando com ele de uma maneira diferente. Sim. Isso vai ser natural. E eu falo muito que assim, para você fazer essa conexão, né, esse network, mas sem interesse.
Interesse no, verdade. eu vou fazer ali, vou conversar com o Eduardo porque ele vai me gerar alguma coisa. Não. Tem que ser genuíno. É recíproco, né? Exatamente. Na verdade, a palavra é quando você for fazer isso, você não tem que ser ter interesse, você tem que ser interessante. Isso, olha lá, temos que legal. trocar a palavra. Em vez de ter interesse, você tem que ser interessante. Exatamente. Essa seria a isso palavra mesmo. que vai fazer a conexão, né? E eu falo assim, para você criar essa conexão, a gente fala muito, né, das 5 pessoas, eu falo muito sobre isso, mas não quer dizer que você vai deixar os seus amigos lá para trás. Você não vai excluir. Não, É você verdade. não vai excluir. Perfeito. Só que você tá abrangindo. E o conhecimento, ele é um transbordo, né? Então, quem tá do seu lado, quem é seus amigos, se eles forem espertos, eles vão pegar aquilo que tá te Perfeito. transbordando. Então, você tá pegando ali de um grupo, tá transbordando pro outro, e o outro vai transbordar pro outro. É um ciclo sem fim, né? Perfeito. Então, É uma corrente do bem. Exatamente, é uma corrente do bem. Muito bom. Muito bom pra fechar. Há uns 20 minutos atrás a gente tinha falado que o episódio estava acabando. Nem vem quanto tempo, senão a gente continua, hein? Isso é Carla, mais maravilhoso. uma vez, muito obrigado de coração. Pra quem não sabe, a gente reprogramou algumas vezes aí, porque a gente tava estruturando É. estúdio, teve alguns problemas. 1000 perdões. Imagina. De agenda, mas hoje eu vejo o quão importante foi esperar para ter esse podcast à sua altura, vamos dizer Não assim, é né? isso. E já deixar até um convite. Futuramente você vai ser chamada novamente, você pode ter Tô à certeza. disposição e eu agradeço Você pode muito, ter viu? certeza que você vai ser convidado novamente aí pra gente fazer um novo bate-papo, porque eu simplesmente adorei. É um assunto que a gente gosta, como eu disse, e eu acho que faz todo sentido a gente focar bastante nisso e levar E tem uma carência grande na população, né? tem uma carência grande, existe pessoas que precisam mesmo continuar ouvindo, a gente precisa ser diferente para continuar tendo a nossa, sendo os mesmos, né? Exatamente. Fazer sempre coisas novas para manter a nossa E essência. tem pessoas que não teriam acesso a esse assunto e que tem por conta de vocês, do programa. Sim, com É certeza. verdade, verdade. Essa é a ideia. É. Obrigado mais uma vez de coração, Eu que agradecer a agradeço. todos do time. Eu gostaria que você deixasse, para quem quiser te procurar nas redes sociais aí, o seu arroba, o seu Isso. Instagram, os seus canais de comunicação aí, tanto o seu quanto da Mesa Aposta. O pessoal às vezes quer conhecer mais, né? Isso, ó, vou deixar primeiro meu Instagram, tá? O da Educação Financeira, @Carla Carvalho Magalhães. E o da Mesa Aposta, @MesaApostaSTZ. O site, para quem quiser conhecer, não é catálogo só. Pode comprar por lá. Compre por lá, gente. Pode comprar por lá. Vamos usar esse tá? site aí. www. Vamos ver se funciona. Vai. Clica aí, comprar. www.mesapostaecia.com.br. Vou deixar todos esses links na descrição do episódio. Perfeito. Isso. E acessa lá o Grupo Tati também para estar vendo a nossa coluna de educação financeira. Muito E bom. toda Pra quem não semana aí viu, tem, é muito bom, muito tem bacana. notícias atualizadas, né? Sobre o nosso mundo. Mesmo. Muito bom, muito Show de bom. bola. Obrigado mesmo. Mateusão, o que a gente faz pra te localizar, meu amigo? Opa, no Instagram, @MatheusMegda, Mateus sem H. Na verdade, em qualquer rede social, Mateus Megda, Facebook, Instagram, LinkedIn, vai estar lá o conteúdo diário e as novidades aqui do grupo, da empresa, do podcast, da agência, tá sempre por lá também. Muito bom. Nosso amigo Valdemir das Milhas, temos que mudar minerador. Opa, spoiler. Opa, Ó, dá spoiler. Valdemilhas. Como é que a gente faz pra te achar, Valdemir? Valdemir Carvalho. Vocês podem me encontrar no Instagram com @Leigo Inteligente, YouTube também, Leigo Inteligente, Facebook, LinkedIn. É só procurar Leigo Inteligente que tá em todas as plataformas É o aí. LinkedIn, a primeira vez que ele olha fala. aí. Você viu? Primeira vez que ele fala do LinkedIn mesmo. Tá um pouco desatualizado, mas tá lá. Muito bom. Pra quem quiser seguir os nossos canais, nós temos o @ do Caipiras Cash, que é do programa. Temos o @ do Caipiras na Bolsa, que é a parte de conteúdo de finanças. O meu é do Severino. Nós temos o da agência, que é o G5 Assessoria. Digital. E é isso aí, galera. Estamos aí para poder ajudar, contribuir em várias áreas aí, desde o digital, desde do conteúdo de finanças, investimentos, logo de milhas, geração de renda. Futuramente a Carla vai ser convidada novamente, talvez uma parceria mais bacana aí que a Aí, gente ó. ainda vai formular Estarei essa ideia. aqui. Estarei aqui. E no terceiro, como o Valdemir sempre fala, no terceiro episódio a gente já deixa um boletinho, né? Que
3 vezes no programa, tem que pagar um boleto. Pode ser em pão de queijo? Pode lá ser. Lá na TV a gente paga em pão de queijo. Ô, coisa boa. Você Aqui- que mineiro. Ixi, meu Deus Aqui do céu. tem mineiro aqui pra todo lado. Muito bom. Mais uma vez, muito obrigado. Agradecer também a galera do que tá no estúdio aí, organizando toda essa estrutura para nós, o nosso parceiro Léo, nosso parceiro Diogão aí, agradecer a todos, os nossos, mais uma vez, patrocinadores, apoiadores, parceiros, todo mundo que tá ajudando e contribuindo para a nossa estrutura, para que esse projeto continue dando certo. Lembrando do nosso QR Code, primeira vez aí, quem quiser, tá aí, Prontinho. beleza? Como a Carla falou, o governo também quiser dar uma ajuda aí, vamos lá, que a gente estamos aqui. Tá on. Né? Tá on, é Caipiras isso aí. Cast tá on. Tá, é isso aí. Pessoal, muito obrigado a todos, obrigado Carla, obrigado ao time, obrigado a todo mundo. Foi muito bom estar com vocês. Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, Valeu. tchau, Valeu, galera. pessoal. Tchau, tchau. Obrigada.